milhões de pessoas que convivem com a dificuldade de realizar as próprias tarefas, tendo que administrar a culpa, o medo e a preguiça. Bem, gente, encontrar respostas para esse tipo de pergunta é até fácil, especialmente com tantos lugares focados na produtividade e otimização do trabalho das pessoas hoje em dia, né? Coisas que a gente vê sempre. Isso acontece porque a procrastinação ela se baseia no adiamento e na dificuldade de levantar e fazer de imediato e de você ser produtivo. E minimamente você tentar vencer essas tarefas, sejam elas fáceis ou difíceis. Todo mundo já enfrentou algum período assim na vida, não se preocupe com isso. Independentemente de idade, afinal faz parte dos nossos mecanismos de defesa emocional e, em alguns casos, até mesmo físico. Mas a procrastinação nada mais é do que o ato de você adiar ou distanciar-se das obrigações cruciais para a nossa rotina. Essas obrigações podem ser tarefas simples como arrumar o próprio quarto, começar a estudar para algum teste específico, ir a algum mercado ou algo parecido. Ou então ter algo mais subjetivo, como ter uma conversa séria com alguém, estabelecer algum término que você está adiando há muito tempo, ou algo parecido também. Independentemente de ação, a procrastinação ela se define dessa dificuldade de você realizá-la de fato, fazendo com que a pessoa ela procure sempre por desculpas, por ocupações e coisas que não envolvem essa atividade específica. E tudo isso, gente, faz parte de um processo de autossabotagem que nós internalizamos. Por quê? Porque nós nos convencemos de que outras coisas são muito mais importantes do que aquilo que realmente precisamos fazer ou concluir. E aí, com isso, nós adiamos instantaneamente as nossas obrigações e muitas vezes essas obrigações são muito importantes para a gente, nos ocupando de outras situações que nem carregam tanta importância assim para a nossa rotina. E aí a gente costuma trazer as frases: ah, mas amanhã eu faço, depois eu vejo, em um outro momento eu resolvo isso, vai dar tempo de ver isso aqui mais tarde, depois eu faço. Então essas afirmações são afirmações de alguém que definitivamente está tentando fugir de obrigações importantes ou então deixando para depois o que pode ser feito agora. Na verdade, pode e deve ser feito agora. Muitas pessoas elas enfrentam isso todos os dias, da hora que acorda até a hora que vai dormir. E muitas delas nem percebem o quanto isso está atrapalhando e dificultando a sua própria rotina. Mas afinal, por que isso acontece? Por que a gente insiste tanto em deixar de fazer as coisas cedo o suficiente para você se livrar logo delas? Pois é, gente, o problema está diretamente ligado ao funcionamento do nosso cérebro. Não sei se você sabia disso. Mas a verdade é que ele, o cérebro, tem muita dificuldade em avaliar as consequências dessa possível procrastinação. E ele acaba se apegando aos efeitos imediatos dela, que seria o quê? O prazer em fazer outras coisas ou descansar, por exemplo. A nossa mente ela não se apega ao fato de acumularmos tarefas para mais tarde, nos sobrecarregando depois. Ela vai se fixar somente e completamente no sossego criado no momento em que deixamos de fazer aquela tarefa indesejada. Então ela só vai estar movida através do prazer. Então, para a gente compreender os problemas de da procrastinação, é necessário a gente procurar entender primeiramente que não se trata de uma questão proposital ou consciente. Não se trata disso. Esse é um comportamento na nossa natureza que pode se manifestar por conta do medo ou de inseguranças. Afinal, muitas dessas pessoas, elas acham que a tarefa de que elas tanto fogem pode ser cansativa, desagradável ou até mesmo desnecessária. Isso é o nosso cérebro tentando nos convencer que adiar essa função pode ser uma solução, ainda que momentânea e válida. Então ela vai dizer o quê? Vai, não precisa fazer agora não, depois você vê isso, pra que se chatear agora? Só que aí, gente, qual é o problema então de você deixar essas atividades para depois? Nos ocupamos tanto com a fuga dessas atividades que só mais tarde nós vamos perceber o quanto essa atitude foi prejudicial para a nossa rotina ou até mesmo para a nossa saúde mental.
E aí, de fato, neste processo de bloqueio, né, que a gente deixa para depois, nós acabamos enfrentando altos sentimentos desagradáveis e autodestrutivos, como, por exemplo, uma ansiedade, uma insegurança, um arrependimento, um nervosismo ou até mesmo um cansaço emocional de você tanto pensar sobre isso. O processo, gente, ele é muito claro. Nós adiamos o que precisa ser feito, mas não deixamos de pensar sobre isso e no quanto podemos estar nos prejudicando com essa atitude. E isso cansa nossa mente. Ficamos esgotados emocionalmente de tanta culpabilidade e ansiedade. Por quê? Porque aquilo fica martelando na nossa cabeça. Por que eu deixei para depois? Então, são esses sentimentos negativos que podem nos levar ao fundo do poço, especialmente se a procrastinação se tornar uma parte da sua rotina, se isso virar rotina na sua vida. Como, por exemplo, deixar de limpar a casa, abandonar tarefas incompletas, acumular atividades e assuntos mal resolvidos. Esses são dos pontos de procrastinação que nos derrubam pouco a pouco, ainda que a gente não perceba. Eles podem nos levar também a questões mais graves, como uma depressão, como uma distimia, como oscilações fortes de humor. Por quê? Porque nós estamos expostos a altos níveis de estresse e de frustração no meio de tudo isso. Mas afinal, como parar de procrastinar na vida? Vamos para o primeiro ponto, gente. Um passo de cada vez. Você já sabe reconhecer o seu comportamento de deixar tudo para depois. E só em você reconhecer, isso já é um grande passo. Agora, você precisa entender que nada vai ser alterado da noite para o dia. Isso mesmo. Então, mudar rapidamente vai te impedir de sentir muitas coisas. Então, considere que você está reeducando sua mente e que ela precisa de um certo espaço para isso, né? Então, isso quer dizer o quê? Se você querer acelerar ou então correr com mudanças, é algo que vai tirar o seu controle, além de deixar os seus pensamentos muito mais acelerados e destrutivos novamente. Então, vai adiantar? Não vai adiantar. Você precisa entender que tem que ser um passo de cada vez. Outro ponto, olhe para a sua evolução. Ao se perguntar como parar de procrastinar, pense que qualquer passo é válido e você precisa reconhecer essas vitórias, porque esse reconhecimento fará com que você se sinta muito mais forte e seguro para você tomar novas decisões. Encontrar força de vontade vai te renovar todos os dias, ainda que você encontre momentos de maior dificuldade, né? Então é importante esse reconhecimento. Outro ponto, fique longe da positividade tóxica. Saiba administrar o seu tempo nas redes sociais, gente. Evite focar tanto nelas, porque muitos do que elas têm ali não irá se aplicar no seu contexto. A gente sabe que não é tudo que é exposto é real. Então, o primeiro passo para você descobrir como parar de procrastinar é você tentar fazer um detox. Isso mesmo, uma vez que suas chances de se comparar com ambientes como esse são enormes, né? Então, tenta evitar de ficar se comparando muito na rede social. Além, é claro, de ser um espaço onde você vai gastar muito tempo, o que vai alimentar ainda mais o adiamento que realmente importa, né? E aí, esse tempo que você perde na rede social, você está procrastinando ainda mais. Então, esse comportamento vai impulsionar o seu autocuidado e as suas chances de melhora nas próprias relações que você for construindo ao longo do tempo, porque elas serão mais sólidas e reais também. Então, estabeleça metas simples no início e vai aumentando depois com o tempo. Não tente criar também grandes planejamentos e que irão tirar tanto tempo seu logo no início. Isso só vai te desencorajar e vai te deixar muito desanimado para você seguir em frente. Algo que só irá aumentar a chance da sua procrastinação. Por isso, comece com o básico. Metas acessíveis e simples, que ao serem cumpridas, vai te causar um prazer e uma satisfação. Com o tempo, você vai ir realizando e você vai tendo muito mais facilidade em realizar essas etapas. E você vai percebendo que, devido a essa facilidade, vai te dar muito mais ânimo e muito mais disposição para você cumprir essas metas. Um outro ponto, use e abuse de técnicas inteligentes. O que significa isso? Existem, gente, inúmeros métodos por aí que podem te ajudar a focar e a otimizar o seu próprio tempo. Muitas vezes o que nos falta é a prática de você saber administrar as coisas.
Uma delas, por exemplo, é o tempo. Então, tente experimentar coisas novas que possam te ajudar em momentos de desorganização, seja essa desorganização tanto material quanto mental. Né? Alguns exemplos disso que ajudam nesse momento é fazer meditações regulares, praticar o mindfulness, para quem não sabe tem um vídeo já aqui no canal, ou até mesmo a técnica Pomodoro, que é produzir 25 minutos e descansar por 5. Pode ajudar muito nesses períodos de necessidade e de atenção. Um outro ponto, livre-se da vergonha, peça ajuda. Busque por um profissional, ele saberá como ser o seu guia e vai analisar cada uma das suas dificuldades, podendo também te ajudar, inclusive, a elaborar planos estratégicos para você organizar a sua rotina. Desprenda-se de ideias negativas sobre receber esse auxílio psicológico, gente, porque ele pode te fazer enxergar coisas incríveis sobre você, sobre o seu potencial. A procrastinação ela não irá embora sozinha, então, quanto mais aliados você reunir contra ela, mais chance você tem de se livrar dessa procrastinação. Certo, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.